livros para jovens, assim, relacionados a vampiros, meninos lobos e luas, crepúsculos, e até os próprios livros da série do Harry Potter, por exemplo, que tem, né, elementos de magia. Eu não sou muito afeiçoado. Eu nunca li a série Crepúsculo, mas eu vi um dos filmes e achei assim... não me agradou, achei realmente assim, realmente muito fraco. Primeiro assim, não é nem literatura, não é horror, é uma coisa assim, me parece mais um filme, não conheço o livro, mas o filme é uma coisa de paixão adolescente, aquela coisa americana, de seriado de TV, só que ambientada com romance vampiro. Harry Potter eu também nunca li, assim, eu sou um pouco... sou leigo nesse tipo de literatura. Eu não tenho nada contra, enfim, essa onda de vampiros e tal. Acho que é meio que o modismo. Eu sou fã de histórias de vampiro clássicas, assim, desde o Drácula até o Sheridan Le Fanu, que é um escritor irlandês do século XIX, que é autor do Carmilla, a famosa história de uma vampira. Eu tenho umas coletâneas de vampiros, principalmente as histórias do século XIX, eu acho muito boas. Eu adoro, mas hoje eu acho que virou um modismo, assim. Talvez claro, talvez não. Pelo sucesso desse filme, virou uma onda. E tá todo mundo lançando filme de paixão de vampiro, não sei o quê. Acho superficial, não me interessa, assim. Eu tenho umas 2 histórias de vampiro guardadas na gaveta que eu escrevi há muito tempo, não tem nenhuma relação, eu acho, né, com essa onda que tá fazendo sucesso aí. Quem sabe daqui a alguns anos eu lance, de preferência quando essa moda tiver passado, porque não queria fazer... Assim, as minhas histórias eu não escrevo, não fico me pautando assim, vou fazer uma história disso ou daquilo. As histórias vêm, surgem, vou desenvolvendo, crio, tem vários materiais, livros guardados e tal, diferentes. Esse livro, ele é diferente, bem diferente do primeiro, né? Então, assim, eu não vou ficar me pautando, vampiro tá fazendo sucesso, não, agora é só te falando, não. Enfim, na hora que for possível, um dia eu lanço, quem sabe eu lance esse material. Pois é, eu gostaria de saber o que motivou a publicação, digamos, de 11 contos, né, no livro Não Abra, e eu espero que os leitores não tenham seguido o seu conselho, né, tenham aberto e lido. E apenas 2 histórias em Pedaço Mal Passado. Essa coisa é justamente ao contrário, né, aquela coisa da caixa de Pandora, né, você chegar e falar assim, não abre, justamente a mesma coisa que você falar, pode até abrir mesmo. Enfim, o Não Abra, que foi meu primeiro livro, lançado há 2 anos, ele reunia histórias de fantasmas, tem esse nome genérico, Não Abra, contos de terror, poderia ser terror, histórias sobrenaturais, histórias fantásticas, eu sintetizei no terror. Eram mais histórias com esse perfil fantasmagórico, sobrenaturais, fantásticas. Esse livro agora são só 2 contos, não posso nem ficar falando muito para não estragar a surpresa. Mas são 2 histórias. Uma história chama-se João e Maria, que é inspirado assim, um pouco naquela história clássica de Hansel e Gretel, né, dos irmãos Grimm. Só que no ambiente de terror, é uma pessoa que está dirigindo à noite, numa estrada deserta, sofre acidente de carro, ele vai parar na casinha do João e Maria, achando que encontra 2 irmãozinhos lá, inocentes e tal, mas não sabe, na verdade, o que está esperando por ele. E a outra é um homem que também viaja por uma estrada à noite, um professor de direito e tal, de repente, morrendo de fome, no meio da chuva, de repente ele para numa churrascaria para comer algo e conhece lá o dono da churrascaria, que é um cara bem simpático e tal, só que ele não desconfia que por trás daquela simpatia e daquela comida deliciosa tem uma esquisitice, né? Uma esquisitice esperando por ele. Enfim, são 2 contos, não tem nada de fantasma nesse livro tem elementos fantásticos, sobrenaturais, mas são histórias diferentes. Por que 2 contos neste livro? Como eu havia falado, tem muito material, tem história de vampiro, de fantasma, tem um outro livro que eu estou escrevendo agora, que é uma história sobrenatural, que envolve até um pouco de entidades de candomblé, enfim, uma coisa com inspiração nisso. Mas enfim, os 2 contos deste livro, eles têm um conceito, né? O livro tem um conceito que envolve essas 2 histórias. Então, não caberia, por exemplo, pegar eu tenho
várias histórias de fantasma, mas não caberia pegar uma história de fantasma e colocar, não caberia pegar uma outra história de terror e tal. Então, essas duas histórias são dois contos que estão reunidos por uma questão de afinidade. São histórias que os personagens se cruzam e tal. Enfim, é o conceito mesmo, né? De uma unidade, né? Isso, exatamente, uma unidade. Eu observei, assim, não sou especialista na área, né, de contos de terror nem nada, mas também por gostar de literatura, a gente já sabe que pelo menos os clássicos assim eu li, né? E alguns também brasileiros. E o que eu observo é que no Brasil as pessoas que gostam de literatura de terror e lidam, né? Trabalham com ela, em geral não ambientam muito a sua história ou não criam um cenário assim, né? De espaço geográfico muito nítido, vinculado à nossa realidade. Quer dizer, não fazem questão de dizer, sabe, mostrar que na paisagem veio Mandacaru, ou Palmeira, ou enfim, o sujeito comia abacaxi, embora até o churrasco isso não é uma coisa nossa, mas parece que há uma tendência a tornar assim, a lidar com um ambiente, né, que poderia ser europeu, ou americano, assim, sabe, ocidental, mas não assim, sabe, ter essa cor local brasileira, até pelos nomes, né, eu vejo também que você usa aqui Max, Vino com W, né, quer dizer, não renderia tanto se fosse, sei lá, Severino e Zé Ribamar, parece que não dá para fazer suspense com isso? Não, Margarida, a questão não é nem essa, é o seguinte... Eu estou querendo só entender, que eu vejo essa tendência, assim, não, claro, assim, claro. como se fosse assim... Entendi. O meu primeiro livro, ele tinha histórias de fantasma, que são histórias de fantasma, tem nomes de personagem em português, e tem uma história que se passa meio que numa cidade interior, é um conto que chama O Jangadeiro Fantasma. Então tem uma coisa bem caracterizada como se fosse uma cidade do interior do Brasil. Às vezes eu situo, assim, como você colocou, com essa coloração local, nacional. Mas os lugares que eu crio histórias, né, eles necessariamente, sei lá, pode ser o Brasil, pode ser Brasília misturado com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com Salvador, mas pode ser ou com Nevada, uma cidade europeia. pode ser não Espanha, tem assim exato. Se a pessoa que lê bem, que lê aqui, tem esses nomes em inglês. Até uma pessoa me perguntou assim, você botou o nome do personagem em inglês, você não tem medo assim que os leitores cheguem e reclamem? Eu falei, olha, eu nem pensei nisso, foi uma coisa que veio automática. Às vezes posso botar o nome do personagem em inglês, de repente poderia ter sido espanhol, em francês, enfim. É uma coisa que eu não pensei muito. E às vezes é isso, eu crio um cenário que pode ser qualquer lugar e pode ter elementos de vários lugares, mas necessariamente não é um lugar que existe talvez aqui na minha cabeça e na cabeça do leitor, que vai, a partir do momento que o leitor pega, ele vai desenvolver com a sua imaginação também, ter essa percepção, enfim. Mas pode ter um cenário brasileiro, pode não ter, não tem uma... Agora, em relação aos outros, eu não sei. Agora, eu acho que em relação a uma história poder ser brasileiro, eu acho que pode ser perfeitamente. Até a gente estava falando ele vai aparecer no início da conversa, o que mais tem no Brasil, como no mundo inteiro, né, desde a Irlanda até o Japão, dos Estados Unidos até a África, a Índia, histórias de fantasmas povoam o imaginário da humanidade no mundo inteiro, assim. No Brasil não é diferente, então assim, nada impede que tenha também. Eu acho que é perfeito a história com personagens brasileiros. Além do mais, nós temos muito terror, né, disseminado no país. Tem, não no sentido do terrorismo, né? Infelizmente. Mas o terror está aí presente, né? A minha curiosidade foi mais aqui, há uma corrente, assim, de críticos, né? Que hoje em dia isso já está sendo revisto, né? Mas que no início, pelo menos assim, na década de 70, 80, quase que acreditava que um bom romance policial ou um romance assim de mistério, né, nessa linha do terror devesse ser em inglês, digamos, que parece que assim que a Inglaterra é a atmosfera ideal para a gente, né, ter uma casa assim, um assombrado, um belo castelo, uma coisa. Então era como se o sol e o Brasil, né, e a alegria aqui não propiciasse, né, a um terreno assim tão fértil, né, para esse tipo de literatura. Mas eu acho que propicia, tanto que tem um livro aí do Gilberto Freire, que chama-se Assombrações do Recife Antigo, que ele pega justamente aqueles casarões velhos lá do Recife e relata várias histórias, né, sobrenaturais passadas. E em relação à literatura policial, a gente tem vários nomes de Rubem Fonseca, né, nomes contemporâneos, por exemplo, a Patrícia Mello, né, que cria um romance
policial totalmente brasileiro, né? Garcia Rosa, outros Sem escritores. dúvida. Quais as regras básicas, no entender de Marcelo Araújo, para o conto de terror? Por exemplo, um fim trágico? Não necessariamente. Eu sou mais do fim trágico, assim, mas eu acho que não tem que ser necessariamente. Em relação ao conto de terror, o que eu acho mais legal, assim, ele sempre deixar uma coisa assim, mesmo que às vezes ele tenha uma carga de elementos mais explícitos de horror, mas eu acho que o interessante do terror é ele sempre deixar algo subentendido, algo assim implícito, sem meio que você saber, ué, será que acabou mesmo? Ou não acabou e agora? Vai continuar, vai vir de novo, vai ressurgir e tal. E no meu primeiro livro, por exemplo, eu criava umas histórias assim, eu tenho outras também, de a pessoa não saber meio o que vai acontecer, né? Porque às vezes você revelar com muita... revelar assim a informação, acho que às vezes tira um pouco a graça. Então é legal trabalhar muito com mistério, né, com suspense. E o final trágico, eu acho assim, em geral, as boas histórias de terror, o elemento maligno triunfa, ou então fica uma sensação de que ele não triunfou, cuidado, porque está estreito e pode reaparecer a qualquer momento. Agora, o autor Deve de estar histórias de muito terror místico, sabe? Você não era assim não, amedrontar o né? leitor. Não? Problemão. Você é uma propensão ao Não, sadismo desse 401. desse autor? D447. Pode ser. Eu lembro que há 2 dias eu estava no Rio 447. de Janeiro, estava conversando com uma pessoa lá, que leu meu livro, né, que saiu há pouco tempo, mas infelizmente, como ele não é muito longo, assim, muita gente já leu, já me deu retorno. Eu estava conversando com uma pessoa que até me falou, li seu livro, e fiquei assim, e tava de tarde em casa, sozinha, e comecei a imaginar os personagens, eu fechava os olhos e via o cara lá tal, e via as criancinhas da história, eu falava assim, mas mesmo, que legal, hein? E a pessoa falou, não é legal, fiquei com medo, à noite eu não dormi, enfim. Assim, eu não quero que ninguém fique traumatizado aí pela minha leitura. Um episódio do mas Twilight enfim, Zone. acho que o interessante, eu mesmo já perdi noite, não é acredito em o voo fantasma, mas do tem terror, umas coisas que às vezes nossa, impressionam a gente tanto. Que o Eu gosto cara de tá filmes de dentro do terror, mas avião e ele eu começa sou a ver muito um mais monstro fã de do lado contos de fora. terror, assim, porque justamente por essa possibilidade de Twilight deixar Zone, sua bota Twilight imaginação Zone, é melhor. livre e tal. E já teve alguns contos de terror que certeza depois que eu me vou deixaram Chacoalhado, né? um pouco agitado para dormir depois, deixarem claro. Muito bem. Você já pensou em escrever para jovens? Não. Isso, Que tem um projeto tempo, não. literário absorve no momento? Eu não sei se eu teria um público específico. Acho que o público jovem tem tudo para gostar desse tipo de livro que eu faço, né? Eu acho que sim, por isso que me ocorreu. Agora, eu não sei se as editoras gostariam de uma coisa tão pesada. Eu não penso... Estava até falando, justamente naquela hora que eu falei, que eu estava contando, que alguém chegou para mim e falou assim, você não pensa... se seus leitores não vão gostar disso, eu pensei, olha, se eu for ficar pensando no que as pessoas podem gostar ou não, eu não vou escrever, né? Então, assim, eu escrevo o que eu sinto, o que eu acho interessante, o que eu gosto. Eu não posso pensar, eu vou fazer isso aqui para as pessoas gostarem. Não, eu escrevo isso aqui porque é uma linguagem que eu gosto. Eu não tenho só coisas de terror escritas, eu tenho outras histórias. Então, assim, nada me impede amanhã de lançar um outro livro, mesmo porque as pessoas esperem, tem que ser terror. Não tem. Então, assim, eu não fico pensando. Eu acho que os jovens têm tudo para gostar, né? Tem pessoas assim, adolescentes, pré-adolescentes que vêm falar que leram, que gostaram e já mandaram até e-mail falando que vão comprar esse livro, enfim. Mas eu acho que não tem um segmento, assim. Eu acho que qualquer pessoa pode ler e gostar ou não, assim, independentemente da idade. Eu não recomendaria, assim, para crianças, né? Porque, como você bem falou, assim, tem algumas coisas meio pesadas, então assim, mas fora isso, acho que não tem fronteiras. Em relação a projetos, eu estou escrevendo, eu tenho uns 2 ou 3 livros prontos, não sei se eles seriam os próximos a